vamos compartilhar a palavra com vocês nesta manhã, encerrando a nossa campanha de 12 dias por 12 meses do ano, mas pela vida toda, né? Porque aquilo que eu recebo do Senhor é para sempre, gente. É para sempre. O que Deus nos dá é para sempre. O que Ele faz está feito. Aquilo que Ele realiza, Ele realizou. Amém? Então, tudo que nós estamos recebendo não é só para esse ano, mas é para que você comece a viver já, claro, e desfrute durante esse ano o melhor de Deus para você e para o resto da sua vida, se você crer e continuar praticando a palavra de Deus. Amém? E então nós falamos nestes 12 dias, estamos liberando essa palavra que Deus nos deu para o ano, que é profetiza, orando a palavra, transformando a vida. Amém? E nós vamos adorar o Senhor também, cantando essa canção com fé, com confiança, uma declaração daquilo que Deus faz. E depois nós vamos ler a palavra com vocês. Eu quero fazer um resumo rápido daquilo que Deus falou conosco durante todos esses dias. Amém? Vamos adorar? Eu olho pra trás, penso que
Obrigada, Senhor, por cada dia destes 12 que nós estivemos aqui, porque a tua bênção tem sido derramada sobre nós e não será diferente hoje, Pai. Mas nós vamos abrir o nosso coração nesta hora para receber a tua palavra, a palavra profética, a palavra viva, a palavra de Deus, a palavra que está escrita para nós, Senhor, e que ela penetre o profundo do nosso coração e transforme a nossa vida nesta manhã, Senhor. Que nós sejamos transformados por essa palavra, que nós sejamos edificados, revigorados pela palavra que sai da boca de Deus. Fala, Senhor, que sejamos apenas canal para ouvir da tua glória neste lugar, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Pode se sentar. Então nós começamos a buscar o Senhor, a bênção do Senhor sobre o nosso ano, e a gente faz isso todos os anos, é claro. Alguns anos a gente faz uma campanha de 12 dias, outros anos não, mas enfim, esse ano o Senhor nos direcionou a isso. E claro, na passagem do ano a gente já busca a bênção do Senhor por todo o ano, é isso que a gente faz. Mas, queridos, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente ora, mais nós vamos ver e conhecer e entender e perceber o que Deus está fazendo. Mas nós vamos estar em comunhão, sensíveis à voz do Senhor. Quanto mais você ora, mais comunhão você tem com Deus, não é? Por quê? Porque a oração é um diálogo entre duas pessoas que se amam. A oração é intimidade. Você fala com Deus, Deus fala com você. E não é assim que a gente se aproxima das pessoas? Não é no diálogo? Não é na convivência? Então, quanto mais você fala com Deus, quanto mais você lê a palavra, mais você conhece Deus e a intimidade aumenta. E nós temos buscado a bênção do Senhor. E os textos que Deus nos deu para esses dias foram Colossenses 1:9, que diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Muitas vezes nós temos vivido sem conhecer as promessas de Deus, sem nos apropriarmos delas, sem desfrutarmos do que Deus fala. Quantas vezes na nossa vida nós estamos vivendo um problema, a palavra tem a resposta, Deus já tem uma promessa e nós não estamos vivendo isso. Então é isso que Deus quer nos ensinar. Então Paulo ora para o povo de Colossos, que começa a conhecer a Deus, que começa a praticar o amor e que tem desejo de saber de Deus. Então Paulo ora que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Porque a palavra de Deus, gente, é poder, é o poder de Deus. A palavra de Deus é a autoridade de Deus na nossa vida. E pela palavra nós podemos liberar milagres, maravilhas. Tudo que está escrito, está determinado, está designado por Deus. Então, quando nós oramos o que Deus já determinou, pensa, é a vontade de Deus já. Quando a gente ora a sua palavra, isso vai acontecer. A resposta de Deus para nós vai ser qual? Sim. Sim. Vamos falar forte? Sim. Eu até brinquei aqui durante esses dias, né? Mas não vou fazer hoje. Lembrando de um programa antigo aí de televisão, né? Que as pessoas escolhiam sim ou não. Mas Deus vai falar sempre sim. Como foi que Jesus orou? Pai, obrigado porque me ouviste. Aliás, tu sempre me ouves. Por quê? Porque Deus ouvia Jesus, porque Jesus era Deus, Jesus é Deus. E ele estava tão ligado com Deus que aquilo que ele pedia já era a vontade de Deus que se realizava. Então, quando eu conheço a vontade pela palavra, quando a palavra é revelada, quando o Espírito Santo de Deus me dá inteligência espiritual para discernir o que Deus quer para mim, eu não vou pedir outra coisa, eu vou pedir o que Deus quer e Deus vai fazer. Amém? Essa é a palavra que Deus nos deu. Então, por isso, queridos, é que Paulo orou assim pelo povo de Colossos, e nós temos orado
pela igreja, por nossas vidas, por nossa família, pela igreja de Cristo na terra, para que Deus faça a sua vontade. Nós lemos também o texto de Lucas 5, 5 e 6, que diz assim: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes as redes. Não é por nós, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso poder, não é pelo muito saber, não é pelo grande conhecimento, não é pela destreza, nada que é humano, mas é pela palavra de Deus. E quando nós nos movemos pela palavra, o milagre pula para a nossa vida. Quando Pedro diz para Jesus: Senhor, trabalhei a noite toda, não peguei nada, quem entende de pescaria aqui sou eu, sou profissional no negócio, mas pela tua palavra lançarei as redes. Jesus podia ter feito os peixes pularem para dentro do barco sem Pedro lançar as redes, mas o Senhor quer que nós nos movamos pela palavra, e quando a gente se move pela palavra, o milagre vem para nós. Amém, queridos? Os peixes entraram nas redes, foram tantos que o barco quase afundou. Eles precisavam chamar os amigos para ajudar, não é verdade? Deus quer que você viva pela palavra. Aí você vai parar de dar murro em ponta de faca. Você vai parar de brigar com as situações. Se você começar a andar exatamente do jeito que Deus quer. Amém, queridos? Aí tudo vai acontecer. Então vamos tomar a palavra de Deus e não ler apenas, mas viver a palavra, andar pela palavra. Eu vou onde Deus manda, eu fico se Deus manda eu ficar, eu falo se Deus me mandar eu abrir a boca, e parece que ninguém ouve, parece, mas porque quando Deus manda você fazer, faça, porque o milagre vai acontecer. Vai demorar um pouquinho mais, mas vai acontecer. Já está acontecendo, em nome de Jesus Cristo, pela palavra que o Senhor nos deu. Então, ao longo destes 12 dias, a palavra de Deus que foi nos enviada, foi dirigida, cada dia foi um pastor que pregou aqui, muitos estiveram conosco, outros não puderam, mas Deus foi falando dia a dia conosco, pela boca dos seus profetas, pela boca dos seus homens e mulheres de Deus, e nós fomos recebendo palavras, e nós estamos já vivendo por elas, como eu disse aqui, não é? Nós já estamos vivendo milagres, nós já vimos testemunhos ao longo destes dias. Deus tem nos dado uma força, uma coragem, uma esperança, uma confiança. Nós já estamos vivendo esses milagres. E nós já profetizamos sobre a igreja muitas bênçãos que foram liberadas sobre esses dias. Eu quero repeti-las para você, para que você não fique de fora de nada do que aconteceu aqui, antes da gente falar da bênção de hoje, da palavra profética de hoje. Então, no primeiro dia, nós recebemos uma palavra de ressurreição, para que o Senhor ressuscite tudo aquilo que está morto na nossa vida, seja o nosso sonho, seja a nossa força, seja a esperança, sejam os dons que às vezes estão enterrados, ou o trabalho, ou a vida financeira, aquilo que parece que morreu, a saúde parece que acabou. Nós profetizamos ressurreição, e a partir daquilo que está vivo, Deus começa a fazer coisas maiores. Deus não faz crescer uma criança que nasce morta. Então nós precisamos estar vivos. Aquilo que Deus nos deu precisa ressuscitar, para que Deus faça crescer nas nossas vidas. Amém? Nós recebemos uma palavra aqui no segundo dia: os planos de Deus realizados. Planos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Deus tem planos perfeitos para cada um de nós. Nós temos o nosso lugar. Você não está fora do lugar. Deus tem um lugar para você. Ele te colocou no lugar, e o plano dele vai se realizar em nome de Jesus Cristo. No terceiro dia nós ouvimos sobre quem conhece o seu Deus. Aquele que conhece o seu Deus faz proezas e é fortalecido, é protegido. Então que essa proteção, essas
Deus se manifestem na nossa vida. No quarto dia, nós ouvimos sobre nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Deus nos protege, Deus nos acolhe, Deus nos cobre, Ele é nossa sombra, a nossa direita. Nada nos alcançará, nenhum mal te alcançará. Vem coisas para nos derrubar. Nós sentimos muitas vezes algumas fragilidades, mas o Senhor tem nos sustentado dia a dia, e eu profetizo que Ele vai nos sustentar cada dia desse ano e daqui por diante. Amém, queridos? No quinto dia nós ouvimos sobre a vitória em Cristo. Nós temos vitória em Jesus. O nome da nossa igreja é Cristo é Vitória, e nós temos proclamado isso cada dia da nossa vida. Cristo é vitória. Cristo é a tua vitória. Como você tem que ter vitória? É nele, é por ele, é através dele, é com ele que nós vencemos todas as coisas. No sexto dia, nós ouvimos que aquilo que Deus abençoa, não há maldição que vá atrapalhar. Ainda quando a maldição é encomendada, como Balaque fez com Balaão, mas a bênção do Senhor prevaleceu, e a bênção do Senhor vai prevalecer na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, contra qualquer palavra de maldição. No sétimo dia, nós ouvimos, queridos, que Deus responde ao nosso clamor. Clama a mim e responder-te, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. E foi profetizado aqui cura, e eu quero liberar essa mesma bênção sobre a tua vida, que o teu clamor por saúde, por vida, por força, por coragem, por ânimo, por braveza, por intrepidez, que o Senhor vai dar sobre resposta para esse teu clamor, e vai te levantar em nome de Jesus Cristo, com saúde, com coragem, com fé. No oitavo dia, nós ouvimos sobre a graça para todas as situações. Deus vai te dar graça diante das pessoas mais difíceis, das situações mais difíceis, e mesmo nas situações mais fáceis e do dia a dia. Deus vai te revestir de graça, e a graça dele vai bastar para você chegar a qualquer lugar e ser um vitorioso, em nome de Jesus Cristo. No nono dia, nós ouvimos sobre a proteção e a força diante dos obstáculos. O Senhor nos protege, o Senhor é a nossa defesa, e Ele nos faz como máquinas que esmiuçam os obstáculos diante de nós. Você vai passar pelos obstáculos e só vai sobrar pó, né? Como foi falar, você só vai ver o pó levantar. Não que nós vamos destruir pessoas, não é nada disso. É aquilo que quer impedir a sua vida de progredir. Os obstáculos que o diabo coloca para você desistir da caminhada, para você desistir do seu chamado, para você desistir da sua capacidade de realizar, para você desistir dos teus sonhos, dos teus milagres, da tua família, da tua casa, do teu ministério. Deus está te dando autoridade para você esmiuçar os obstáculos, em nome de Jesus. No 10º dia, nós ouvimos sobre a presença do Espírito. Foi uma bênção dupla, porque foi o apóstolo e a apóstola, né? E o apóstolo liberou sobre nós, e falou uma coisa muito importante. A maior profecia é a dádiva do Espírito, que Jesus disse: eu vos darei o Espírito, eu estarei convosco todos os dias. E eu profetizo sobre a tua vida a presença do Espírito Santo, a direção, o discernimento, a ajuda, a força do Espírito Santo para cada dia da sua vida. E a apóstola falou sobre que Jesus maravilhoso é esse, as maravilhas que Ele faz na nossa vida, que a nossa vida é Jesus, Jesus e Jesus. Eu profetizo que as maravilhas acontecerão, porque Ele é maravilhoso, aquele que faz maravilhas. Não é um milagre comum, não. Essas são as maravilhas do Senhor. Amém? Coisas maiores, sobrenaturais. Ontem, 11º dia, nós ouvimos sobre o descanso e a paz. Temos paz como o mundo não pode dar. Só Ele dá uma paz que não depende das circunstâncias. A capacidade de deitar, dormir, descansar no Senhor. Então eu profetizo que você receba paz. Paz. Todos os dias você possa dormir. Que nem um dia desse ano você perca o teu sono. Em nome de Jesus. Mas que você dormir em paz, em segurança, em confiança de que Ele está
conosco. Amém, queridos? Louvado seja Deus. E hoje eu sei. Porque eu tenho brincado esses dias, eu faço um resumo e depois eu falo de hoje eu não sei, porque ainda vai ser pregada em cada pastor que trouxe uma palavra. Mas hoje, como Deus me deu a honra de poder falar, né, me deu o privilégio de poder compartilhar com vocês, hoje eu sei o que Deus tem para você. E eu creio que nós vamos sair daqui mais do que vencedores por Cristo Jesus. Amém? Então hoje, para encerrar esses 12 dias, mas não encerrar o tempo de bênçãos, nós estamos terminando 12 dias de um propósito, que é para durar 12 meses e é para durar a nossa vida, como eu falei. Então, eu quero liberar para você, conversar com você sobre coisas aparentemente pequenas. E eu gostaria que você ficasse em pé em reverência à palavra de Deus. E nós vamos ler no livro, nós vamos ler os dois textos que são referência um do outro. Então eu quero que você abra aí com o profeta Miqueias, lá no Antigo Testamento. A Bíblia está até grudada nessa página, né? Tem que você não abre Miqueias, mas está aí, existe, está na Bíblia. Miqueias capítulo 5. Amém? Já? Amém. Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E Mateus, aí esse todo mundo sabe onde é. Mateus capítulo 2, primeiro evangelho do Novo Testamento. Mateus capítulo 2, verso 6, diz assim, olha. Ai, queridos, eu estou sentindo tanto Espírito Santo, tanta presença de Deus. Eu queria nem falar nada, que Ele ministrasse o coração de vocês, sabe? Sem eu precisar falar. Porque Ele está tão manifesto em nosso meio. Mateus 2,6 diz: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apresentar o meu povo de Israel. Amém? Pode se sentar. Pensa num bebê. Pensa numa criancinha. Pequenininha. Tem uma quase chegando, né? Outra vez, estou falando pra você, da sua menina. Agora ela já tem nome, a gente já sabe que é uma menina. Que vai chamar Helena, que nome mais lindo, né? Helena, que quer dizer tocha, luz. A gente já profetiza sobre essa criança. Ela vai ser bênção, luz, tocha, iluminar onde ela chegar, em nome de Jesus Cristo. Pensa num bebê bem pequenininho, frágil, dependente, incapaz, suscetível, né, a muitas coisas. Mas quando chega um nenê, ele transforma o ambiente, ele transforma uma família. É ou não é? Uma coisa tão pequenininha que muda a vida de todo mundo. E um grande exemplo para nós foi o meu bebê, que agora vai fazer 17 anos. Eu nem acredito que eu estou grávida, não. Faz 17 anos, né? Esse bebê chegou para nós, né? Deus nos deu, Deus colocou no nosso ventre essa criança maravilhosa. E a gente já não tinha bebês na família há algum tempo. A última criança tinha sido a Vitória, minha sobrinha, que já estava com 8 aninhos e que era um bibelô, né? A única menina até então, e até hoje só teve ela de menino. E uma graça, e a gente estava muito feliz, mas Deus deu um presente para nós. E foi muito interessante, estou lembrando agora,
que só eu e o Marcos sabíamos que eu estava grávida. A gente não tinha contado ainda para ninguém. Eu queria fazer exame de sangue, tudo direitinho. E eu fui numa reunião com a pastora Suzy. Uma reunião que até nem era uma reunião, não era um culto, não. Era uma reunião secular, mas era para uma obra social. E nós estávamos no caminho, quando nós estávamos sentadas no carro, nós estávamos do lado uma da outra no banco de trás. E ela olhou para mim e falou assim: Deus está te dando um presente. E esse presente vai trazer alegria para a sua vida todos os dias. Olha, que só eu sabia, gente. Né? Então, queridos, às vezes uma pequena coisa faz muita diferença. Que presente de Deus. E essa criança trouxe muitas mudanças na nossa vida. A gente teve que reformar a casa, a gente mudou de casa por um tempo, a gente teve que mudar a rotina de trabalho, muitas coisas mudaram na nossa vida por causa da chegada de um bebê que não fala, que não anda, que não faz nada. Mas essa pequena coisa mudou completamente a nossa vida e a vida da nossa família. Trouxe uma alegria para todo mundo, não foi só para mim, não. Mas a vida que mais foi mudada pela presença dessa criança foi a vida do meu pai. Meu pai nunca deixou de trabalhar um dia na vida, desde que a gente conhece. Não que ele não fosse um pai presente, um pai que foi maravilhoso para nós, mas ele nunca deixou de trabalhar um dia. Ele mal tirou férias durante a vida. A gente ia para a praia e ele ficava em São Paulo. E ele aparecia no final de semana, né? E muitas outras coisas, né? E a gente só viu meu pai trabalhando por nós. Mas ele tinha aquela rotina, aquela responsabilidade. De repente, chega o bebê. E nós estávamos morando na casa dele por causa desse bebê, porque a gente teve que reformar a casa. E aí meu pai começa a chegar mais cedo em casa, não trabalhar mais à tarde, principalmente de sexta-feira. Ele vinha mais cedo. Depois, quando o bebê cresceu um pouquinho, ele pegava esse bebê toda semana e ia para o shopping, porque ele detesta o shopping, não é uma coisa que ele gosta. Ele ia para o shopping toda semana, ele, né, o cúmplice do executor, que era criança, né, e iam lá fazer as coisas. E ele levantou de madrugada, muitas e muitas vezes, quando minha mãe chorava, coisa que ele nunca fez com os 3 filhos. Minha mãe falou: ele nunca levantou de madrugada. Pois ele levantava de madrugada para cuidar do Mateus. Como coisas pequenas podem fazer grandes diferenças. Deus está falando de nós. Deus está falando para você nessa manhã. Deus está falando ao teu coração. Porque muitas vezes nós temos nos sentido tão pequenos, tão incapazes, tão desprezados, tão sem reconhecimento, tão deixados de lado. E Deus está falando, e eu vou liberar essa palavra sobre a sua vida. Amém, queridos? Então, quando uma coisa pequena pode fazer rebuliço em coisas muito grandes, e quando Miqueias libera essa palavra profética e fala a respeito de Belém, nós podemos imaginar, porque ele diz: e tu, Belém Efrata, de modo nenhum que não é nem citada entre as cidades de Judá. É isso que ele estava dizendo. Você não quando a gente fala assim, por exemplo, São Paulo. Quais as cidades de São Paulo? São Paulo capital, Atibaia, que é uma cidade pequena, mas muita gente conhece, porque é um polo turístico. São José dos Campos, Ribeirão Preto, Bauru, Campinas. E você vai... Aí tem uma cidadezinha que chama lá a montanha onde Judas perdeu as botas. Ninguém sabe nem que existe, nem é citada entre os municípios de São Paulo. Os governantes dessas cidades não são muito considerados como pessoas importantes. Na verdade, é assim. Quando Miqueias fala sobre Belém,
A gente consegue imaginar que geograficamente, historicamente, Belém era uma cidade que ninguém nem citava quase. Nem era citada entre as cidades de Judá, entre as cidades da Judéia. Belém era quase insignificante. Mas o que Deus faz com coisas pequenas e aparentemente insignificantes? Talvez as coisas sejam pequenas demais para parecer. Talvez nós sejamos pequenos demais para parecer. Glória a Deus por isso. Amém? Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, entre as muitas cidades, você é um lugarzinho que ninguém nem sabe que existe. Agora, queridos, um capítulo fundamental na história da salvação de Deus começa em Belém. Naquela cidadezinha que ninguém conhece, que ninguém vê, que ninguém liga, que é desprezada, o capítulo fundamental da história da salvação começa onde? Em Belém. Em Belém começa. Oh, Deus vai começar na tua vida, naquilo que parece pequeno, naquilo que parece nada, naquilo que parece que não acontece. Deus vai fazer. Deus escolheu a pequena vila, era uma vila, pequena vila de Belém, aquele pequeno lugarzinho, como lugar onde nasceria o Rei dos Judeus, o Rei de toda a terra, o Salvador Jesus Cristo, o pastor, o bom pastor, nasceu ali. Ali começa tudo. E foi essa profecia que lá em Mateus os sacerdotes citam para os magos que vieram do Oriente procurando o Rei dos Judeus. Imagina, Herodes tomou um susto, né? Chegam os magos e perguntam: onde está o Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos adorar. E os sacerdotes sabiam, eles conheciam as palavras. Eles disseram, e Herodes perguntou para eles: onde é que vai nascer essa criança? Aí eles falaram: lá em Belém, porque Miqueias disse: tu, Belém Efrata, de maneira nenhuma és a menor entre as milhares de Judá. Então, aquele pequeno lugar trouxe pessoas sábias, importantes, para encontrar o Rei. Você, pequenino do Senhor, é o que Deus quer usar para muita gente encontrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Lá em 1 Coríntios 1:27 diz assim: pelo contrário, Deus deliberadamente escolheu valer-se de ideias que o mundo considera loucura para envergonhar aqueles indivíduos que o mundo considera sábios e grandes, e escolheu o que o mundo acha fraco para envergonhar o que é forte. Você se sente fraco? Você se sente pequeno demais? Você se sente desconhecido, desprezado ou esquecido? Ou não é que eu estou dizendo que você tem um complexo, não, mas a sua vida é uma vida que parece que não faz diferença para ninguém. Você é tão pequeno para mudar alguma coisa, você é tão pequeno para alterar o curso da história. Eu quero dizer para você nesta manhã que não, porque Deus usa coisas pequenas para fazer coisas grandes, e é isso que Ele vai fazer na sua vida, a partir de você, a partir de hoje, a partir deste ano. Deus quer fazer coisas novas, não importa de onde, nem quando, nem como, não importa quantos anos você tenha, não importa a sua estrutura ou a sua condição. Deus quer usar quem você é, a pequenez da nossa vida, para revelar a sua grandeza, as suas majestades, as suas maravilhas. Se você é desconhecido, pequeno, não tem problema nenhum. Não
tem problema. Diga aí amém. Tudo bem. Tudo bem que eu sou quem eu sou. Tudo bem que o meu trabalho, meu comércio é o menorzinho. Que a minha capacidade é a menorzinha. Que o meu ministério é o menorzinho. Que a minha família é a mais timidazinha, a menos reconhecida, talvez a menos aparentemente abençoada. Não importa. Se você é desconhecido, se você é pequeno, porque a obra que Deus vai fazer em nós e através de nós é grande. Amém? Amém? Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Amém. Veja, Belém pequena demais. Belém era pequena demais para ser lembrada como cidade. Mas ela se torna o berço de Jesus, o berço do Messias. Oh Senhor, pequenos nós somos, incapazes, imperfeitos, impotentes. Ai Deus, mas abre os nossos olhos espirituais para ver como o Senhor vê aquilo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós. Você pode pensar, né? Eu não tenho como fazer diferença. Aquilo que eu falo, ninguém ouve. Aquilo que eu faço não muda nada na vida de ninguém, não altera nada. Parece que eu falo, ninguém quer entender. E eu tenho tanta convicção do que eu estou falando, mas ninguém parece que quer ouvir. E eu quero profetizar hoje, em nome de Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, que você é um grande instrumento nas mãos do Senhor. Você, tua vida, tua boca, teu andar, as tuas mãos, os teus pés. Aonde você entrar, onde você pisar, onde você puser as tuas mãos, aquilo que você falar, Deus vai engrandecer, amém? Vai fazer grandes coisas através de você. Pequena demais? Pequena demais? Deus vai fazer grandes obras através da sua vida. Deus vai te usar como nunca te usou, viu, queridos? A partir do momento que você crê nessa palavra profética, porque é dali, é do pequeno, é do pouco, para que ninguém se glorie, para que a glória seja dele. Quando Deus me deu essa palavra, eu comecei a lembrar que há uns anos atrás, o pastor Edgar de Souza veio para o Brasil. Antes de vir, ele me ligou, chegou na minha casa e falou assim: olha, ele tinha marcado de fazer algumas preleções aqui no Brasil e já estava com tudo agendado. E ele me ligou e disse assim: olha, eu não estou bem de saúde, eu estou doente e eu não gostaria de ir, eu não gostaria de estar aí, eu não quero estar, mas eu vou. E eu vou por causa da sua igreja, porque Deus me deu uma palavra para vocês. E eu vou para isso. E no dia que ele chegou, nós nos buscamos no aeroporto e fomos almoçar aqui no Angélica Grill, que acho que até fechou no Angélica. E nós sentamos na mesa e a primeira coisa que ele falou, eu vim aqui para isso e é isso que eu vou fazer, eu vou liberar a palavra sobre vocês. Vocês dizem, nós somos um pequeno ministério, nós somos uma pequena igreja, nós somos muito tímidos, muito pequenos, não conseguimos fazer nada. Mas Deus mandou eu vir aqui no Brasil para dizer que é através de vocês pequenos e de outros pequenos que Deus vai transformar essa nação. A partir de vocês, Deus vai fazer uma grande obra para que ninguém se vanglorie, para que ninguém diga fui eu que fiz, mas foi a mão do Senhor, é a partir de vocês. E quando eu estava preparando essa palavra, eu nunca esqueci isso, mas quando eu estava preparando essa palavra, Deus foi me trazendo ao Espírito essa profecia, e eu tomo posse dela hoje em nome de Jesus Cristo, essa palavra profética. E eu quero que você tome posse sobre a sua vida. Você faz parte disso, você é parte disso, você é instrumento fundamental para isso acontecer. Amém, queridos? De maneira nenhuma a menor, de maneira
Mas chegou o tempo e Jesus nasce aonde? Em Belém. E é isso que vai acontecer. Deus está falando conosco. Amém, queridos? Por isso que a gente profetiza a palavra. Porque quando a gente fala aquilo que está escrito, a nossa vida é transformada por essa palavra. A palavra não vem só para a gente ouvir e falar assim: ai, que bonito, muito interessante essa palavra, hein? Poderosa. Poderosa na vida de quem? Ela tem que ser poderosa na sua vida. Ela tem que ser poderosa na sua casa, no seu ministério, no seu coração, na sua saúde. É assim que a palavra tem que agir. Por que não? Porque nós não cremos. Quantas palavras de bênção e de vitória você já ouviu que saem do púlpito, que saem das pessoas que são usadas por Deus, dos homens e mulheres de Deus? E quantas delas, de fato, você viveu? Tomou para a tua vida, pôs em prática e viveu. De maneira nenhuma a menor. Lembram de Gideão? Quando Deus escolhe Gideão para libertar o povo, Gideão fala para Deus: não, Deus, eu sou o menor da minha família. A minha família é a menor da tribo. E a tribo é a menor das tribos. Como assim? Deus responde: de maneira nenhuma a menor. Não é isso que está escrito lá, mas você está entendendo, né? A resposta que Deus deu para Gideão: não, mas é você mesmo que eu quero usar. É você mesmo que eu escolhi. É você mesmo. Sabe, tem muita gente que diz para você: esquece, deixa para lá, nunca vai acontecer. E eu vou dizer para você hoje o contrário. Lembra, retoma, acende, traz a memória. Vai acontecer, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele falou está falado, aquilo que Ele determinou está determinado. A palavra está escrita. Deus já escolheu. De maneira nenhuma você é o menor. De maneira nenhuma nós somos menores. De nenhuma forma. Não importa a sua origem, não importa quem é a sua família. A minha família é desconhecida, a minha família é pobre, a minha família era horrível, minha família era uma família de desgraça. Não importa de onde você veio, não importa o que você tem, não importa a sua posição social, não importa o seu conhecimento, a sua graduação, os seus títulos ou não títulos, não importa nada disso, mas o que importa é o que Deus vai fazer com você. Amém? De maneira nenhuma a menor, de maneira nenhuma o menor. Deus já determinou isso, queridos. Quando Deus faz, isso muda quem nós somos. A gente pode até ser o menor, não tem importância. A gente pode até ser Belém, a desconhecida. Mas quando Deus faz, Ele muda quem nós somos. Ele muda a nossa história. Ele muda o nosso currículo. Ele muda o nosso presente, o nosso futuro. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Quem escolhe, capacita e faz a obra. Amém, queridos? É Ele, é por Ele, é nele que tudo acontece. E assim como Ele mudou aquela cidadezinha desconhecida de Belém e transformou Belém numa cidade falada, comentada, visitada, centro turístico, reconhecida, Ele vai fazer na sua vida, mesmo que nós sejamos os menores. Amém? Então eu quero profetizar nesse ano e daqui por diante. Não é só para o dia 23, aí 24 tudo volta para estaca zero. Que é isso? Nós não somos caranguejo, né? Então eu quero profetizar a partir de agora. Sabe, Deus está falando comigo uma coisa aqui que eu preciso falar. Eu falei que não era a respeito de complexos, mas Deus está falando que tem a ver com complexos, sim. Tem a ver com complexos, com palavras malditas que entraram na sua cabeça, que entraram no seu pensamento e no seu coração, dizendo que você não é, que você não pode, que você não merece, ou que você sabe? É pequeno, é incapaz, que o que você faz nunca dá certo. Sabe, Deus está insistindo com isso. Alguém que ficou complexado, porque tudo que faz não dá certo. Mas Deus está dizendo que a partir de hoje, a partir desse
esse ano, a partir de agora. Deus, muda essa tua história, vai dar certo, em nome de Jesus, porque de maneira nenhuma é menor. De maneira nenhuma é menor. Nenhum complexo, nenhuma falta de amor próprio, porque às vezes a gente para de se gostar por causa disso. Deus continua gostando de você. Deus continua te amando e te vendo lindo, linda, capaz. Ele vê o milagre que Ele vai fazer através da sua vida, onde você estiver. Então eu quero profetizar que daqui para frente, Deus vai te fazer sobressair. Como o sol da justiça. Deus vai fazer você sobressair. Deus vai brilhar na tua vida e você vai sobressair. Sempre você consegue crer nessa palavra. Mas você vai ter que viver essa palavra. Então prepara o teu coração. Não importa de onde você veio, não importa as suas limitações, mas o poder de Deus que transforma a nossa vida naquilo que Ele quer. Amém, queridos? Lá em Isaías 61, 6 e 7 diz assim: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Amém? Aleluia! Queridos, eu estou entusiasmada com o que eu vou viver. Quantas promessas de Deus sobre nossas vidas. Quantas promessas de Deus sobre nossa igreja, sobre o Brasil. Quantas promessas de Deus sobre a igreja do Brasil. Eu vou ver isso acontecer. Eu creio que vai acontecer algo realmente novo da parte de Deus sobre nós. Porque de ti sairá. Pequena demais? De maneira nenhuma menor. Porque de ti sairá. Então, mesmo que nós sejamos pequenos, mesmo sendo menores, mesmo Belém sendo pequena, mesmo Belém sendo a menor, uma das menores, alguns sinais apontavam para Belém. E Deus não deixa a gente assim, sabe? Sem nada, sem nenhuma esperancinha, sem nenhuma luzinha no fim do túnel. À medida que nós vamos vivendo, Deus vai apontando. Belém tinha alguns sinais sobre aquela pequena vila. Veja só. Jacó enterrou Raquel ali nas proximidades de Belém. Ruth e Noemi, quando voltaram para a terra de Israel, elas foram morar em Belém. E ali, Ruth conheceu Boaz, que se apaixonou por ela. E eles geraram um descendente, Jesus, o Messias, o Cristo. Davi nasceu em Belém. E antigamente a cidade era chamada Cidade de Davi. Depois passou a chamar a cidade de Davi Jerusalém. Mas, de fato, Belém era conhecida como Cidade de Davi porque Davi nasceu lá. E lá Samuel ungiu Davi como rei. Alguns sinais apontam para você, não é verdade? Deus tem falado, Deus tem movido. Quando parece que nada vai acontecer, de repente Deus te levanta um pouquinho para você perceber: peraí, alguma coisa tem. Deus tem alguma coisa para mim. Mas o cume da história de Belém, o ápice, a apoteose da história de Belém foi o quê? Quando Jesus nasce naquele lugar. Deus tem dado muitos sinais. Muitas vezes Deus até mostra algumas pessoas ao redor de nós que não são de Deus, mas Deus aponta para aquelas pessoas, né? Dá alguns sinais, porque Deus vai fazer grandes coisas através dessas pessoas. E assim foi conosco, viu, queridos? Assim é com você, assim é onde você está. Deus tem dado sinais e apontados. Mas a partir do dia que Jesus nasce no nosso coração, a partir do momento que Ele vive em nós, o ápice da nossa história começa a acontecer. E aí sim, Deus começa a
fazer maravilhas. Isso já aconteceu no seu coração? Eu creio que sim. Se não, chegou a hora de Jesus nascer no teu coração verdadeiramente, para que comece o ápice da sua história, a melhor parte da sua história. Deus tem para você ainda grandes coisas. Tudo que você viveu agora foram apenas sinais do que Deus realmente vai fazer em você e através de você. Belém quer dizer casa do pão. O pão da vida nasceu em Belém e transformou a história daquela cidade. E quando a gente participa da mesa e come do pão, que é o pão da vida, a nossa história é transformada para uma história de vitória. Amém, queridos? De maneira nenhuma menor, de maneira nenhuma a mais insignificante. Sabe, queridos, Miqueias disse que de lá sairia aquele que é e era e há de vir, porque ele diz aquele que é desde os tempos antigos, desde a eternidade. E Jesus sai da eternidade e entra na história humana para perdoar os nossos pecados, para nos salvar, para nos libertar, para nos dar vida nova. Jesus entra na nossa história e ninguém podia esperar que o Filho de Deus nascesse em Belém. As pessoas podiam esperar que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nascesse numa cidade super conhecida naquela época, Atenas, Jerusalém, mas não, ele escolhe nascer naquela cidade humilde, de uma forma humilde, assim como ele te escolheu, assim como ele me escolheu, pessoas pequenas, talvez as menores aos olhos humanos, mas de maneira nenhuma menor, porque de nós Deus fará grandes coisas, de nós Deus fará cumprir a sua vontade, de nós Ele escolheu nascer em Belém, não foi um acaso, Ele te escolheu, não é um acaso, não é um erro, não é um engano, Ele está certo, porque você é aquela pessoa que Ele quer usar. Esta igreja é a igreja que Ele quer usar, a igreja do Brasil é a igreja que Ele quer usar, esta nação é a nação que Deus quer usar para transformar o mundo. É isso que Deus tem para nós, de maneira nenhuma os menores, de maneira nenhuma os piores, de maneira nenhuma os menos considerados. Não, queridos, Ele chegou no tempo certo, na hora certa, e saiu da cidade desconhecida para ser glorificado, sentado no trono de glória. Amém, meus irmãos? Então, Jesus continua fazendo essa obra maravilhosa. E Ele nos alimenta com a sua palavra. Jesus nos alimenta com a palavra. E a palavra que traz vida, é a palavra que faz acontecer. Não é a minha força, não é capacidade, é a palavra. E é por isso que Ele deu para nós. Profetiza, orando a palavra, transformando a vida. Amém, queridos? Belém, ela se tornou realmente importante a partir do nascimento de Jesus. Está na hora da gente nos tornarmos realmente importantes nesse mundo. Eu vou contar um segredo mesmo para vocês. Muitas vezes eu faço uma oração para Deus e falo assim: Deus, eu queria fazer diferença nessa terra. Eu queria fazer, sabe, Senhor, ser realmente usada para fazer diferença nessa terra. E Ele vai usar. Ele vai usar você. Você já está, e eu já estou, fazendo essa diferença aonde nós estamos, mas não parou aí. Deus tem muito mais. De agora em diante, um tempo novo, queridos, um estopim na nossa vida, movidos pela palavra que já foi liberada. Amém? Isso é profético. Isso é profético. Belém ainda é um símbolo do cumprimento da vontade de Deus na história.
e nós seremos marcas, símbolos da vontade de Deus se realizando na história da humanidade. Você tem isso? Você quer isso? Deus te escolheu, Deus te chamou. Então eu quero que você fique de pé agora. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus para você e para cada um de nós. Nós todos somos os piores. Nós todos somos os menores. Mas não aos olhos de Deus. Não aos olhos de Deus. Amém, queridos? Não aos olhos de Deus. Se você creu nessa palavra, nessa manhã, você não é obrigado a crer. Mas se você crer, Deus vai fazer. Eu quero que você levante a sua mão e eu vou profetizar. Deus, quem sou eu para falar qualquer coisa, para me comprometer, se não for o Senhor, se não sai da tua boca, Senhor? Então, baseada na tua palavra, naquilo que está escrito, eu quero profetizar sobre esta igreja, sobre quem está nos ouvindo, sobre a igreja de Jesus Cristo na terra, especialmente no Brasil. Eu quero profetizar para esse ano e daqui em diante que não seremos os menores. E eu quero que você vá dizendo amém. Eu recebo essa palavra para mim. Amém, queridos? Eu recebo. Eu vou repetir. Eu quero profetizar que a partir deste ano e daqui em diante não seremos os menores. Eu recebo. Eu quero profetizar que a partir do nascimento de Jesus na nossa vida, e hoje e daqui para frente, no encerramento desta campanha, e a partir da participação na mesa do Senhor neste dia, do pão da vida, uma obra maior começará em nós e através de nós. Eu recebo. Eu quero profetizar que a igreja de Cristo no Brasil e no mundo triunfará, será a voz de Deus na terra, denunciará a injustiça, destruirá fortalezas e anulará sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu quero profetizar que o nosso ministério não é o menor, mas que Deus o escolheu e fundou para dele sair vida para muitas outras pessoas. Dele sairão pastores, líderes, pessoas influentes neste mundo atormentado e necessitado de nós, de paz, a partir de nós. Amém? Amém. Eu quero profetizar que a nossa igreja em Genópolis não é a menor, mas que brilhará uma luz ofuscante nas trevas mais densas deste bairro, iluminará o caminho para muitas vidas perdidas. Que multiplicidade de dons fluirão neste lugar, e o amor dobrará como nunca antes existiu, e a marca de Deus em nós será visível. Amém. Eu quero profetizar que essa igreja será revitalizada contra toda palavra de maldição e revitalizará o deserto espiritual que a cerca, trazendo vida e esperança para esse lugar. Amém. Eu quero profetizar que você não é o menor ou o pior, mas que Deus vai te levantar como voz profética onde você estiver e com autoridade no nome de Jesus para fazer coisas ainda maiores. Amém. Eu quero profetizar que a sua casa, a sua família não são as menores ou as piores, mas que Deus te honrará e tua casa será bendita e admirada e honrada e terá paz e prosperidade. Amém. Eu quero profetizar que você não será o menor no seu trabalho, mas que será indispensável e toda obra das tuas mãos prosperará. Eu quero profetizar que os teus celeiros estarão cheios, que as tuas despensas transbordarão, que você terá para o
profetizar que você terá a beleza de Cristo, a graça de Cristo, o amor de Cristo, ao ponto de ser a pessoa que faz a diferença onde chega e reflete a vida de Jesus. Amém. Eu quero profetizar que você não será mais mal amado, mal amada, mas que Deus te ungirá com um perfume divino que atrairá as pessoas certas ao teu redor, para que você seja feliz e espalhe felicidade e o amor de Cristo. Amém. Eu quero profetizar que você será o que tem mais, você não será, desculpa, o que tem mais dificuldades nos teus estudos, mas você será bem sucedido nos teus estudos, nas tuas responsabilidades. Você será destacado como servo de Deus que é, na tua escola, na tua universidade, aonde você estiver. Amém. Eu quero profetizar que você não será o mais fraco, o mais debilitado, o mais doente, mas que você terá forças e coragem e saúde para fazer mais do que você já fez até hoje, independentemente da sua idade. Amém. Amém? Eu Amém. posso passar o resto do dia aqui, mas se você acreditar nessa palavra, tome posse e viva o que Deus tem para fazer. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra entre nos nossos corações como espada afiada de 2 gumes, como nós já ouvimos aqui esses dias. Que essa palavra faça divisão de águas na nossa vida, antes de agora e daqui para frente, Senhor. Que esta palavra seja verdadeira, real, que ela se materialize nas nossas vidas pelo poder de Deus, agindo em nós e através de nós, e que nós possamos ser transformados verdadeiramente pelo poder desta palavra. Amém? Amém? Vamos dar uma salva de palmas.